E se eu te dissesse que as montanhas poderiam crescer infinitamente? Imagine um cenário onde os picos que outrora eram majestosos se tornassem ainda mais altos, alcançando as nuvens e, quem sabe, até mesmo os limites do espaço. Aqui no Se Fosse Assim, o céu deixaria de ser o limite. Em um estudo publicado em 2022, cientistas afirmaram que a velocidade de crescimento das montanhas pode ser influenciada por fatores geológicos e climáticos que ainda estamos apenas começando a entender. Você já parou para pensar como isso poderia mudar tudo ao nosso redor? Em 2023, um levantamento feito pelo IBGE mostrou que cerca de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, muitas vezes cercadas por montanhas que marcam a paisagem. O que aconteceria se essas montanhas, que já impactam o clima e o ecossistema local, começassem a se elevar sem parar? Vamos imaginar um mundo onde isso se torna realidade. Visualize a cena. As montanhas de Minas Gerais, já conhecidas por sua beleza estonteante, se majestando ainda mais, com picos que cortam o céu e criam novas condições climáticas. A temperatura em algumas regiões poderia despencar, enquanto outras, mais próximas ao calor do solo, se tornariam estufas naturais. O que poucos brasileiros sabem sobre a geografia do nosso país é que a Serra do Mar, com seus 1.200 quilômetros de extensão, já é uma barreira natural significativa. Se ela crescesse infinitamente, poderíamos ver um novo Brasil sendo moldado, com vales profundos e novas formas de vida surgindo a partir da interação entre flora e fauna. Você já se imaginou vivendo em um lugar onde a natureza não só é exuberante, mas também se transforma constantemente? Enquanto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, nos diz que o desmatamento na Amazônia é uma preocupação constante, imagine se as montanhas ao seu redor absorvessem mais carbono e ajudassem a reverter esse quadro. A cada metro que elas crescessem, haveria um aumento na capacidade de armazenamento de carbono, criando um equilíbrio ecológico que poderia beneficiar não só as florestas, mas também a nossa qualidade de vida. Você já percebeu como a natureza pode ser surpreendente ao encontrar maneiras de se adaptar? A realidade, no entanto, poderia ser mais complexa. Se as montanhas crescessem sem parar, as zonas urbanas poderiam ser forçadas a se adaptar a um novo ambiente. Em São Paulo, por exemplo, a metrópole mais populosa do Brasil, edifícios poderiam ser ofuscados por enormes montanhas, criando um novo horizonte. A infraestrutura teria que ser repensada, com túneis e passagens subterrâneas se tornando uma necessidade. Você consegue imaginar como seria viver em uma cidade onde, ao invés de prédios, você visse picos majestosos ao seu redor? E se essas montanhas, além de crescerem infinitamente, começassem a abrigar novas formas de vida? Especialistas em biodiversidade, como a doutora Natália Pasternak, alertam que a perda de habitat é uma das principais ameaças à vida selvagem. Com novas montanhas se formando, poderíamos ver a emergência de espécies que nunca antes haviam sido catalogadas. Como seriam essas criaturas? Elas se adaptariam a viver em altitudes extremas ou desenvolveriam características únicas para sobreviver em novos ecossistemas? A curiosidade sobre a vida que poderia surgir em meio a esse cenário é avassaladora. Agora, pense nas implicações sociais. A mudança na geografia impactaria não apenas a fauna e a flora, mas também as comunidades. Os moradores de pequenas cidades poderiam se ver isolados, enquanto novos grupos migratórios surgiriam buscando novas oportunidades nas encostas elevadas. O que você acha que aconteceria com a cultura local em um cenário assim? Haveria uma fusão de tradições ou uma luta pela sobrevivência? Diversos países têm enfrentado o desafio da urbanização descontrolada, onde o crescimento das cidades se dá em detrimento da natureza. Mas e se as montanhas crescessem infinitamente? Esse crescimento poderia criar novas fronteiras e novos desafios. O que você pensa sobre a forma como os governos deveriam lidar com essa situação? Seriam necessárias políticas ambientais mais rigorosas ou um novo planejamento urbano que levasse em conta a geografia em transformação? Nos próximos 20 anos, conforme o clima continua a mudar, a forma como interagimos com a natureza precisará ser reavaliada. Se as montanhas realmente começassem a crescer sem parar, teríamos que repensar o que consideramos espaço habitável.
Os habitantes das regiões montanhosas teriam que se adaptar a novas rotinas, talvez cultivando em altitudes mais elevadas, ou até mesmo encontrando novas fontes de água em locais antes inimagináveis. Você já pensou em como isso afetaria a sua vida cotidiana? E se, por fim, chegássemos a um ponto em que essas montanhas se tornassem um símbolo de resistência e adaptação? A história do Brasil é marcada por superações, desde o período da redemocratização até os desafios atuais. A capacidade do povo brasileiro de se reinventar é admirável. Assim, poderíamos olhar para as montanhas como um lembrete de que, mesmo em tempos de mudança drástica, sempre há espaço para esperança e inovação. Então, como você se prepararia para um mundo onde as montanhas crescem infinitamente? Que ações você tomaria para se adaptar a essa nova realidade? Pense em um futuro em que a natureza não apenas molda o nosso espaço, mas também nos desafia a sermos melhores. Aqui no E Se Fosse Assim, o céu deixaria de ser o limite. A pergunta que fica é: o que você fará com essa nova perspectiva? Imagine agora como a arte e a cultura se transformariam nesse novo mundo, onde as montanhas não apenas crescem, mas se tornam parte intrínseca da vida cotidiana. Os artistas, inspirados pela grandiosidade das novas paisagens, poderiam criar obras que capturam a essência desse ambiente em constante mudança. Que novos estilos musicais e de dança poderiam surgir, influenciados pela reverberação das montanhas e a acústica natural que elas proporcionariam? Você já parou para pensar como a música poderia se tornar uma forma de comunicar as emoções que sentimos ao vivenciar a grandeza da natureza? Com o aumento da altitude, as tradições locais também teriam que se adaptar. Festivais que celebram a colheita, por exemplo, poderiam se transformar em rituais que homenageiam as montanhas como deidades protetoras. Quais novas crenças e mitos poderiam emergir a partir desse cenário? A relação do ser humano com a natureza sempre foi marcada por reverência e respeito, mas como isso se manifestaria em uma sociedade que vê montanhas crescendo a cada dia? A gastronomia também não ficaria imune a essa transformação. Imagine os chefes incorporando ingredientes que podem ser cultivados em altitudes mais elevadas, criando pratos que refletem a diversidade e a riqueza dos novos ecossistemas. Os mercados locais poderiam se encher de produtos que antes eram inimagináveis, como frutas e vegetais adaptados ao clima mais frio e seco. Você consegue imaginar como seria provar um novo tipo de fruta que só existe nas encostas das montanhas que cresceram infinitamente? Enquanto isso, as inovações tecnológicas precisariam acompanhar essa evolução geográfica. O desenvolvimento de novas técnicas de construção seria essencial para garantir a segurança e a funcionalidade das habitações em terrenos cada vez mais íngremes. Arquitetos e engenheiros teriam que repensar a forma como projetam edifícios, criando estruturas que respeitem e se adaptam ao relevo montanhoso. Que soluções criativas você acha que poderiam surgir para maximizar o uso do espaço e garantir a segurança das pessoas? Por outro lado, a ciência teria um papel crucial nesse cenário. Com o crescimento das montanhas, a pesquisa sobre os efeitos do clima e da biodiversidade se tornaria uma prioridade. Cientistas de várias disciplinas estariam envolvidos em estudos que buscam entender como os novos ecossistemas interagem e se equilibram. O que você acha que os pesquisadores poderiam descobrir sobre a vida em altitudes extremas? Novas espécies poderiam revelar segredos que mudariam nossa compreensão da biologia e da adaptação? E se, além das mudanças na natureza, começássemos a ver um aumento na conscientização ambiental? A urgência em preservar o que resta de nossas florestas e ecossistemas poderia se intensificar, levando a uma mobilização social sem precedentes. Comunidades poderiam se unir para proteger o meio ambiente e promover práticas sustentáveis que garantam um futuro mais equilibrado. Você já se perguntou como você poderia contribuir para essa causa? Que ações você tomaria para fazer parte dessa transformação? À medida que as montanhas crescem, a diversidade cultural do Brasil também poderia se expandir. Os novos desafios geográficos poderiam incentivar diálogos interculturais, onde comunidades de diferentes origens se uniriam para trocar conhecimentos e práticas.
As adaptações necessárias para viver nesse novo mundo poderiam gerar um sentimento de coletividade, onde a solidariedade e a cooperação seriam fundamentais para a sobrevivência. Como você se sentiria fazendo parte de um movimento tão significativo e transformador? O que antes parecia uma simples hipótese se tornaria uma realidade palpável, onde o conceito de lar e comunidade seria reconfigurado. As relações pessoais e sociais poderiam se tornar mais profundas à medida que as pessoas se unissem em torno de um objetivo comum: viver em harmonia com as montanhas que crescem infinitamente. Você consegue visualizar como isso poderia enriquecer sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? E se, finalmente, ao olharmos para o horizonte, víssemos não apenas montanhas, mas a esperança de um futuro melhor, onde a adaptabilidade humana e a resiliência da natureza se entrelaçam? Essa visão poderia redefinir não apenas o que consideramos como limites, mas também nossa própria identidade como sociedade. O que você pensa sobre a forma como podemos nos preparar para um futuro tão dinâmico e desafiador? A verdade é que, ao enfrentarmos essa nova realidade, o que se torna evidente é que a natureza nos oferece lições valiosas sobre adaptação e transformação. Aqui no Se Fosse Assim, o céu deixaria de ser o limite. A pergunta que persiste é: como você se conectará a essa nova narrativa onde a grandeza das montanhas nos convida a sonhar e a reinventar nosso lugar no mundo? Imagine então que as montanhas crescentes não apenas transformassem a paisagem, mas também moldassem a forma como nos relacionamos com o tempo. O conceito de estação poderia se tornar mais fluido, já que o clima nas encostas mudaria drasticamente com a altitude. As estações de plantio e colheita teriam que ser reavaliadas, e as tradições agrícolas que passaram de geração em geração precisariam se adaptar. Como você imagina que os agricultores lidariam com essas novas realidades? Quais técnicas antigas poderiam ser reinventadas para garantir a sobrevivência de suas colheitas em um mundo em constante mudança? A relação com o tempo também se desdobraria em um sentido mais filosófico. Ao olharmos para as montanhas que crescem diante de nós, seríamos levados a refletir sobre a nossa própria trajetória. As lendas e mitos locais poderiam ganhar novas camadas de significado, contando histórias de superação e resiliência. Que narrativas você gostaria de ver emergir a partir dessa nova realidade? Como as gerações futuras se lembrariam desse momento de transformação? E se, em meio a essa metamorfose, começássemos a valorizar mais o que temos ao nosso redor? A conexão com a natureza poderia se intensificar, com mais pessoas buscando refúgio nas montanhas, que agora fazem parte do nosso cotidiano. Trilhas e caminhos que antes eram pouco explorados se tornariam fontes de inspiração e saúde. Você já parou para pensar em como a prática de atividades ao ar livre poderia mudar sua rotina? Que novas experiências você gostaria de vivenciar em meio a essa grandeza natural? Enquanto a sociedade se adapta, a educação também teria um papel crucial nesse novo cenário. As escolas poderiam incorporar a geografia em transformação como parte do currículo, ensinando às crianças sobre a importância da preservação e da convivência com a natureza. Imagine aulas ao ar livre, onde os alunos não apenas aprendem sobre ciências, mas também sobre a história das montanhas e as criaturas que nelas habitam. Que habilidades você acha que seriam mais valorizadas em uma geração que cresce sob a sombra de gigantes em constante crescimento? Ao mesmo tempo, a tecnologia poderia se unir a essa nova realidade, criando soluções inovadoras para os desafios que surgiriam. Com a ascensão das montanhas, a necessidade de novas formas de transporte e comunicação se tornaria evidente. Sistemas de teleféricos e trilhas suspensas poderiam ser desenvolvidos, conectando comunidades e facilitando a movimentação de pessoas e mercadorias. Que ideias você teria para melhorar a mobilidade em um mundo onde as montanhas dominam a paisagem? Como a tecnologia poderia ser usada para preservar o meio ambiente enquanto atendemos às novas demandas? No campo da saúde, ao mesmo tempo, a medicina poderia se beneficiar imensamente das novas condições. Com a diversidade biológica que surgiria em um ecossistema em transformação, novas plantas medicinais e espécies de animais poderiam ser descobertas, oferecendo oportunidades sem precedentes para a descoberta de curas e tratamentos. Você consegue imaginar como isso poderia impactar a forma como tratamos doenças?
Quais novas abordagens poderiam surgir a partir dessa interação mais próxima com a natureza? E se, por fim, essa nova era de montanhas infinitas nos levar a uma nova maneira de pensar sobre o que significa ser humano? A humildade diante da grandeza da natureza poderia nos ensinar lições valiosas sobre convivência, respeito e responsabilidade. O que você acha que a evolução da geografia nos diria sobre nosso papel no mundo? Como poderíamos nos tornar mais conscientes das consequências de nossas ações? À medida que as montanhas se erguem, não apenas em altura, mas em importância, seremos desafiados a repensar nossas prioridades. Os valores que antes considerávamos fundamentais poderiam ser reavaliados à luz desta nova realidade. O que você considera mais importante em um mundo onde a natureza está em constante transformação? A busca pela inovação e pelo progresso ainda seria a força motriz ou a preservação da cultura e do meio ambiente se tornaria o foco central? A arte, a ciência, a educação, a tecnologia e as relações humanas se entrelaçariam de forma única nesse novo contexto. As montanhas não seriam apenas formações geológicas, elas se tornariam símbolos de união e resistência, inspirando uma nova narrativa sobre quem somos e o que podemos nos tornar. Como você imagina que essa nova história será contada? Que legados você gostaria de deixar para as futuras gerações que crescerão sob a sombra dessas montanhas em constante ascensão? E se, ao final, as montanhas se tornassem um convite à reflexão, um lembrete de que, assim como elas, também podemos crescer e nos adaptar, mesmo diante dos maiores desafios? Aqui no Se Fosse Assim, o céu deixaria de ser o limite. A pergunta que ecoa é: como você se preparará para essa jornada de transformação e descoberta? As montanhas estão crescendo e a nova era está à nossa porta. O que você fará para ser parte dessa mudança? Imagine que, ao caminhar pelas trilhas que agora serpenteiam pelas encostas dessas montanhas majestosas, você não se depara apenas com uma paisagem deslumbrante, mas também com uma nova forma de interação social. As comunidades ao redor começam a se unir em um esforço coletivo para preservar esse novo mundo. Cada morador traz consigo um pedaço de sua história e, juntos, eles constroem uma narrativa que reflete a riqueza da diversidade cultural brasileira. O que você acha que aconteceria em uma feira local onde pessoas de diferentes origens se reunissem para compartilhar suas tradições, comidas e conhecimentos sobre as montanhas que agora são parte de suas vidas? A gastronomia, por exemplo, poderia se transformar em um verdadeiro festival de sabores, onde receitas tradicionais ganham novas interpretações inspiradas pelos ingredientes que florescem nas encostas. Imagine um prato típico de Minas Gerais, como o famoso pão de queijo, agora feito com queijos de cabra que se adaptaram ao clima fresco das montanhas. Que novas combinações de sabores você gostaria de experimentar nesse cenário? A culinária se tornaria um meio de celebrar a identidade local e a resiliência diante das mudanças, unindo as pessoas em torno de uma mesa repleta de delícias. Enquanto isso, as escolas poderiam se tornar centros de aprendizado ao ar livre, onde as crianças não apenas estudam sobre a geografia, mas também aprendem a importância da preservação ambiental desde cedo. Que métodos de ensino você imagina que poderiam ser mais eficazes em um ambiente tão dinâmico? As aulas de ciências poderiam incluir expedições às montanhas, onde os alunos coletariam amostras de solo e aprenderiam sobre a biodiversidade diretamente em contato com a natureza. Essa conexão prática poderia inspirar uma nova geração de ambientalistas e cientistas. A tecnologia também desempenharia um papel crucial nesse contexto transformador. Com o crescimento das montanhas, o acesso à informação e à comunicação se tornaria ainda mais essencial. Imagine sistemas de energia renovável sendo instalados nas encostas, aproveitando a força do vento e do sol, que agora brilham com mais intensidade em altitudes elevadas. Que inovações você acredita que poderiam surgir a partir dessa nova forma de pensar sobre energia e sustentabilidade? A busca por soluções que respeitem o meio ambiente e promovam a convivência harmoniosa com a natureza poderia tornar-se uma prioridade.
À medida que a sociedade se adapta, novas formas de arte e expressão cultural também emergiriam. As montanhas poderiam se tornar museus naturais, inspirando artistas de todas as disciplinas a criar obras que capturam a beleza e a grandiosidade desse novo mundo. Que tipos de arte você acha que poderiam surgir, refletindo as emoções e experiências de viver em um ambiente em constante transformação? Pinturas, esculturas, danças e músicas poderiam contar histórias de superação e celebração, tornando-se um elo entre as gerações. E se, em meio a tudo isso, começássemos a ver um aumento da espiritualidade e da conexão com a natureza? As montanhas, com sua imponência, poderiam ser vistas como sagradas, levando as pessoas a refletirem sobre o papel que ocupam no mundo. Que práticas espirituais você acredita que poderiam surgir em resposta a esse novo cenário? A meditação e a contemplação poderiam se tornar comuns, com as pessoas buscando nas montanhas um espaço de introspecção e autoconhecimento. A relação entre o ser humano e a natureza, reforçada pela presença dessas montanhas em crescimento, poderia nos levar a uma nova era de consciência. Ao invés de vermos as montanhas como barreiras, poderíamos começar a enxergá-las como pontes para um futuro mais sustentável e equilibrado. Que mudanças você gostaria de ver na forma como a sociedade interage com o meio ambiente? Como poderíamos garantir que as futuras gerações herdem um mundo em que a natureza e a urbanização coexistam em harmonia? E se, ao olharmos para as montanhas, nos lembrássemos de nossa própria capacidade de adaptação? Assim como elas crescem e se transformam, nós também temos a habilidade de evoluir e superar os desafios que surgem em nosso caminho. As experiências vividas ao longo da história brasileira nos ensinam que a resiliência é uma característica fundamental de nosso povo. Você já parou para pensar em como essa capacidade de se reinventar pode ser aplicada em sua própria vida? Conforme as montanhas se erguem, novas perspectivas sobre nosso lugar na Terra se desenham. O crescimento dessas formações geológicas nos convida a refletir sobre a importância de cuidar do nosso planeta e valorizar a biodiversidade que nos cerca. Que ações você acredita que poderiam ser adotadas para promover uma cultura de respeito e proteção à natureza? A educação, a arte e a inovação tecnológica podem se unir em um esforço coletivo para garantir que a transformação que vivenciamos leve a um futuro mais justo e sustentável. E, por fim, ao contemplar essas montanhas em crescimento, somos lembrados de que o céu realmente deixa de ser o limite. A grandeza da natureza nos desafia a sonhar grande, a buscar soluções inovadoras e a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Você está pronto para fazer parte dessa transformação? Quais passos você tomará para garantir que sua vida e suas escolhas estejam alinhadas com essa nova realidade em que as montanhas crescem infinitamente? A jornada começa agora, e o que você fará a seguir pode definir não apenas seu futuro, mas também o legado que deixará para as próximas gerações. Imagine que, ao caminhar pelas trilhas que agora serpenteiam pelas encostas dessas montanhas majestosas, você não se depara apenas com uma paisagem deslumbrante, mas também com uma nova forma de interação social. As comunidades ao redor começam a se unir em um esforço coletivo para preservar esse novo mundo. Cada morador traz consigo um pedaço de sua história e juntos eles constroem uma narrativa que reflete a riqueza da diversidade cultural brasileira. O que você acha que aconteceria em uma feira local onde pessoas de diferentes origens se reunissem para compartilhar suas tradições, comidas e conhecimentos sobre as montanhas que agora são parte de suas vidas? A gastronomia, por exemplo, poderia se transformar em um verdadeiro festival de sabores, onde receitas tradicionais ganham novas interpretações inspiradas pelos ingredientes que florescem nas encostas. Imagine um prato típico de Minas Gerais, como o famoso pão de queijo, agora feito com queijos de cabra que se adaptaram ao clima fresco das montanhas. Que novas combinações de sabores você gostaria de experimentar nesse cenário? A culinária se tornaria um meio de celebrar a identidade local e a resiliência diante das mudanças, unindo as pessoas em torno de uma mesa repleta de delícias. Enquanto isso, as escolas poderiam se tornar centros de aprendizado ao ar livre, onde as crianças não apenas estudam sobre a geografia, mas também aprendem a importância da preservação ambiental desde cedo. Que métodos de ensino você imagina que poderiam ser mais eficazes em um ambiente tão dinâmico? As aulas de ciências poderiam incluir expedições às montanhas, onde os alunos coletariam amostras de solo e aprenderiam sobre a biodiversidade diretamente em contato com a natureza.
Essa conexão prática poderia inspirar uma nova geração de ambientalistas e cientistas. A tecnologia também desempenharia um papel crucial nesse contexto transformador. Com o crescimento das montanhas, o acesso à informação e à comunicação se tornaria ainda mais essencial. Imagine sistemas de energia renovável sendo instalados nas encostas, aproveitando a força do vento e do sol que agora brilham com mais intensidade em altitudes elevadas. Que inovações você acredita que poderiam surgir a partir dessa nova forma de pensar sobre energia e sustentabilidade? A busca por soluções que respeitem o meio ambiente e promovam a convivência harmoniosa com a natureza poderia tornar-se uma prioridade. À medida que a sociedade se adapta, novas formas de arte e expressão cultural também emergiriam. As montanhas poderiam se tornar museus naturais, inspirando artistas de todas as disciplinas a criar obras que capturam a beleza e a grandiosidade desse novo mundo. Que tipos de arte você acha que poderiam surgir, refletindo as emoções e experiências de viver em um ambiente em constante transformação? Pinturas, esculturas, danças e músicas poderiam contar histórias de superação e celebração, tornando-se um elo entre as gerações. E se, em meio a tudo isso, começássemos a ver um aumento da espiritualidade e da conexão com a natureza? As montanhas, com sua imponência, poderiam ser vistas como sagradas, levando as pessoas a refletirem sobre o papel que ocupam no mundo. Que práticas espirituais você acredita que poderiam surgir em resposta a esse novo cenário? A meditação e a contemplação poderiam se tornar comuns, com as pessoas buscando nas montanhas um espaço de introspecção e autoconhecimento. A relação entre o ser humano e a natureza, reforçada pela presença dessas montanhas em crescimento, poderia nos levar a uma nova era de consciência. Ao invés de vermos as montanhas como barreiras, poderíamos começar a enxergá-las como pontes para um futuro mais sustentável e equilibrado. Que mudanças você gostaria de ver na forma como a sociedade interage com o meio ambiente? Como poderíamos garantir que as futuras gerações herdem um mundo em que a natureza e a urbanização coexistam em harmonia? E se, ao olharmos para as montanhas, nos lembrássemos de nossa própria capacidade de adaptação? Assim como elas crescem e se transformam, nós também temos a habilidade de evoluir e superar os desafios que surgem em nosso caminho. As experiências vividas ao longo da história brasileira nos ensinam que a resiliência é uma característica fundamental de nosso povo. Você já parou para pensar em como essa capacidade de se reinventar pode ser aplicada em sua própria vida? Conforme as montanhas se erguem, novas perspectivas sobre nosso lugar na Terra se desenham. O crescimento dessas formações geológicas nos convida a refletir sobre a importância de cuidar do nosso planeta e valorizar a biodiversidade que nos cerca. Que ações você acredita que poderiam ser adotadas para promover uma cultura de respeito e proteção à natureza? A educação, a arte e a inovação tecnológica podem se unir em um esforço coletivo para garantir que a transformação que vivenciamos leve a um futuro mais justo e sustentável. E, por fim, ao contemplar essas montanhas em crescimento, somos lembrados de que o céu realmente deixa de ser o limite. A grandeza da natureza nos desafia a sonhar grande, a buscar soluções inovadoras e a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Você está pronto para fazer parte dessa transformação? Quais passos você tomará para garantir que sua vida e suas escolhas estejam alinhadas com essa nova realidade em que as montanhas crescem infinitamente? A jornada começa agora, e o que você fará a seguir pode definir não apenas seu futuro, mas também o legado que deixará para as próximas gerações.